Bora lá, minha gente, para resolver mais uma questão do vestibular FUVEST, prova de 2010, questão de número 81. E ele fala para a gente o seguinte: astrônomos observaram que nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: primeira frase. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Ô, pessoal, olha só. Ano-luz é uma unidade de distância. Ano-luz é uma unidade de distância. Então, ele diz que a distância é 2,5 vezes 10 a sexta ano-luz. Não é de 2,5 vezes 10, porque 2,5 milhões seria 2,5 vezes 10 a sexta milhões, né? 2,5 vezes 10 a sexta quilômetros. Então, eu não posso falar que 1 quilômetro é um ano-luz. A relação não é essa. Então, automaticamente, a primeira frase está errada. Depois ele disse que a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Bom, aí como é que a gente vai resolver isso aqui? Nós vamos partir da seguinte ideia. Velocidade é a distância dividida pelo tempo, tá? Ou deslocamento dividido pelo tempo, que nesse caso é a mesma coisa. E qual foi o deslocamento? A distância percorrida aqui entre a Via Láctea e a Andrômeda. Então, o deslocamento seria exatamente a distância que eu quero ver se vai bater com isso aqui. A velocidade é a velocidade da luz, 3 vezes 10 é quinta quilômetros por segundo. Tá? E o tempo seria 2,5 vezes 10 a 6 anos, porque ano-luz é a distância que a luz percorre naquele ano, ou é a distância que a luz percorreu em 2,5 vezes 10 a 6 anos. Só que aí tem um detalhe, eu não posso colocar o tempo em anos e o quilômetro em segundo. Então, olha só o que eu vou ter que fazer. 3 vezes 10 é quinta, que é a velocidade em quilômetros por segundo, 2,5 vezes 10 a sexta anos, vezes 3 vezes 10 a 7. O que é 3 vezes 10 a 7? É um ano. Então, não seria 2,5 vezes 10 a sexta ano, só que ano é 3 vezes 10 a 7 segundos. Então, eu tiro o termo ano aqui e boto 3 vezes 10 a 7 segundos, que aí eu passei o tempo de ano para segundo, tá bem? Ao fazer esta conta, eu descubro uma distância de 22,5 vezes 10 a 18, fazendo essa conta do jeitinho que está aqui. O detalhe é que isso aqui ainda não está na notação científica, né? Aqui está 2 vezes 10 a 19. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar o expoente. Então, se passar a ser 2,25, fica 10 a 19. E arredondando, 2,25 vezes 10 a 19 é realmente aproximada a 2 vezes 10 a 19. Com isso, a frase 2 está correta. Ali ele fala na terceira frase o seguinte: a luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos. Lembrar que milhão é exatamente 10 elevado a sexta. Então, a luz que sai de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. É exatamente a ideia do conceito de ano-luz. Então, essa frase também está correta. A única errada é a primeira, e isso, sendo 2 e 3 corretas, nós temos o gabarito da letra E. Galera, valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.